Nos últimos 2 anos, a inteligência artificial e, mais recentemente, a inteligência artificial generativa tornaram-se temas dominantes nas agendas empresariais. Mas, para lá do entusiasmo, existe uma necessidade real de estruturar a adoção de forma responsável, sustentável e com impacto mensurável. Estamos hoje com os Managing Partners da Expand IT para discutir não apenas o potencial da IA, mas também o seu impacto prático. Como transformar promessas em valor real sem perder de vista a ética, a governação e o equilíbrio entre inovação e confiança. Desde já, muito obrigada pela vossa presença, Sérgio, Nuno. Começamos por si, Sérgio Viana. A discussão sobre IA e IA generativa é muitas vezes confundida, mas, na verdade, o que a Gen AI, ou Gen AI, é apenas um braço da inteligência artificial. Corrija-me se estou incorreta. Não, está certo. E antes de mais, obrigada também pelo convite para estarmos aqui hoje convosco. Sim, aliás, é uma das preocupações que nós temos quando falamos dos temas de inteligência artificial hoje em dia, é tentar explicar um bocadinho que, do ponto de vista da inteligência artificial, e em particular o trabalho que a Expand faz já há vários anos, esta última moda, por muito seja uma moda com potencial brutal, é a última. Ou seja, há uma série de outras disciplinas que inclusivamente a Expand já trabalha, do ponto de vista de Data Science, chega a ser um bocadinho quase hoje em dia contra a natura, estamos a falar de Data Science tradicional, parece que é uma coisa antiga, passa a expressão, quando não é de todo, e há um potencial ainda tremendo por explorar, ou até outros serviços de inteligência artificial, mais numa ótica de utilização as a service, que já existiam e que já permitiam fazer uma série de outras coisas cujo potencial ainda está aí. Agora, é um facto que, se olharmos para os últimos 2, 3 anos, houve um salto muito significativo naquilo que é possível nós fazermos com Generative AI. E de repente ficaram mais ao alcance um conjunto de casos de uso que se calhar tinham mais dificuldades no passado e que hoje em dia se tornam mais acessíveis, fruto daquilo que foi a evolução da tecnologia. Uma nota que nós também gostamos de dar, e é esse também o nosso papel enquanto advisor de tecnologia, não dá para tudo, é como todas as tecnologias, tem que ser analisado, tem que ser avaliado, mas dá para muita coisa e com um potencial bastante interessante à data de hoje, sim, sem dúvida. E na sua perspectiva, como é que as empresas devem adaptar a sua abordagem a estas duas questões, a AI e a Gen AI? Eu acho que, para todos os efeitos, inteligência artificial enquanto potencial, e é aquilo que nós temos visto inclusivamente nas organizações com quem trabalhamos, deve ser analisada como um todo. E isto é mais uma disciplina, é mais uma ferramenta que nós podemos usar, e aquilo que devemos fazer em primeira instância é avaliar qual é o objetivo, não é? Qual é o problema que nós estamos a querer resolver, qual é o impacto que nós estamos a querer criar. E depois olhar e as empresas terem dentro de si próprias uma estrutura que tenha a capacidade, do ponto de vista funcional, de impacto do negócio e tecnológico, de perceber, ok, com este use case que eu tenho em cima da mão e com este objetivo que eu tenho em cumprir, qual é que é a melhor abordagem. À data de hoje, o que nós temos é mais uma muito boa ferramenta de Gen AI, mas acho que, e é isso que nós também tentamos fazer, não devemos enviesar logo a conversa ao princípio. Devemos olhar, perceber de uma forma muito pragmática qual é o potencial que queremos tirar das tecnologias que temos e escolher a tecnologia indicada. Às vezes pode não ser Gen AI e também faz parte do nosso papel dizermos isso, e quando é Gen AI, apontar para esse tipo de projetos com tudo o que é potencial, limitações, adoção e todos os outros componentes que são importantes. Nuno Barreto, sabemos que uma estratégia de AI só é sólida se tiver por base uma boa estratégia de dados. Já falámos aqui um bocadinho de data hoje. Qual é o impacto que a tecnologia está a ter no ciclo de vida dos dados? Sim, obrigado também pelo convite. E entrando no tema, sim, é muito aquilo que o Sérgio fala. Há aqui várias perspectivas sobre a utilização da tecnologia. Há uma parte disto que nós vemos no dia-a-dia, não é? Toda a gente hoje usa ChatGPTs, etc. E há uma componente do utilizador que é muito forte. E depois há uma componente a nível empresarial e de integração deste tipo de capacidades em soluções de facto. E aí a nossa visão é que ela tem que ser, também porque tem que ser gerida, portanto não pode ser uma espécie de coisa que existe e que toda a gente usa de forma desgovernada, tem que ser introduzida no ecossistema de dados. Então, o que nós tínhamos antes, que é hoje ainda, e que em muitos casos os clientes não têm sequer, os nossos clientes não têm sequer essas peças arrumadas, de repente temos mais tecnologia e uma avidez brutal em usar alguma tecnologia. E isso tem que ser incorporado e introduzido e gerido
e governado dentro de um ecossistema de dados. Portanto, é mais uma peça, não deve ser uma coisa radicalmente diferente, não deve ser gerida como uma peça totalmente ao lado. Até porque, tal como o Sérgio comentou, nem ter a ligação do que é data science ou a capacidade analítica, isto é mais uma peça. E, portanto, muitas das soluções, na prática, vão ser uma complementaridade, ou vão usar a complementaridade deste tipo de capacidades com outras capacidades que já existem e que já estão mais ou menos amadurecidas. Portanto, é uma coisa que tem que ser totalmente gerida debaixo do mesmo chapéu de plataforma de dados. Mas de uma coisa não há dúvida, a inteligência artificial está a ser adotada pelas empresas, certo? Sim. E lá está, a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa. E nós hoje, e a indústria, nós também, quer dizer, queixamos, mas nós tiramos também partido disso, não é? Ou seja, a tecnologia é sempre muito... A área da tecnologia é sempre muito capaz de criar novos nomes, novas ideias, e depois cria muita confusão, até dentro da nossa própria indústria. Quando nós falamos de AI, Gen AI, o que é que estamos a falar? Data Science, são tudo coisas muito parecidas. Na realidade, eu há muitos anos atrás na universidade também tive uma cadeira de AI. Era uma lógica diferente, há uma parte de base disto. Portanto, o conceito existe há muito tempo. Inclusivamente, muita da tecnologia que estamos a ver hoje tem fundamentos teóricos muito antigos, não são coisas super novas. Mas sim, todas as empresas estão todas, a maior parte delas estão até umas de uma forma meio... com um nível de ambição meio desgovernado, ou super inflacionado, mas sim, todas elas estão a experimentar e a criar algum espaço para alguma inovação. E como uma tecnologia nova que é importante haver esse espaço também de inovação, porque existe uma parte de aprendizagem. Se bem que eu disse num sentido que, num lado, que é preciso ter isto governado, ter este tipo de capacidades estruturadas numa plataforma de dados completa, também é importante que quem tem as necessidades tenha alguma ideia do que é que a tecnologia consegue responder. E, portanto, é preciso um bocadinho das duas coisas. Se nós dermos às áreas funcionais, utilizadores, alguma ideia do que hoje a tecnologia permite, vamos insuflar algumas expectativas, mas também lhes vamos abrir um bocadinho a ideia. E sim, todas as empresas com mais ou menos sucesso, com mais ou menos investimento, com mais insuflação de expectativas ou menos, todas elas estão um bocadinho a olhar para estes temas, sem dúvida. E considera que o facto de a inteligência artificial estar na ordem do dia das empresas atualmente, isso obriga-as a pensarem ou repensarem a forma como gerem os seus dados? Sim, sem dúvida. Há uma parte que não é bem repensar, é solidificar. Eu estou crente que o trabalho, aliás, comentei isso há pouco, há uma parte do trabalho de organização dos dados que não está terminado. E estou a falar genericamente, não é? Uma parte desse trabalho nunca terá terminado, portanto é sempre necessário adaptar a novas realidades, etc. Mas esse trabalho não está terminado e isto cria novos desafios. E, portanto, seja porque preciso de novos dados que não estava a utilizar para efeitos analíticos, porque há muita coisa que se calhar eu não usava a minha base de dados no sentido de informação que existia sobre, por exemplo, nas áreas de legal, com informação legal. Não é? Isso eu não usava para efeitos analíticos, mas de repente posso querer usar isso para construir algum tipo de solução. E, portanto, é mais uma quantidade de dados que eu tenho que incorporar na minha estratégia de dados. Portanto, sim, é preciso que essas estratégias incorporem também dados novos, estruturas novas. E de forma é que esta mudança de paradigma, portanto, as empresas acabam por ter aqui mais dados para analisar, de que forma é que a mudança deste paradigma está a afetar a forma como os projetos são concebidos? Há aqui vários tópicos, ou seja, eu acho que é importante, e isso também tem a ver um bocadinho com algo que eu disse no início, o Nuno também tocou várias vezes, que é este tipo de projetos e o nosso papel, nós encaramos também, enquanto parceiro tecnológico dos clientes, é, por um lado, sermos aquele parceiro, e isto faz parte do nosso ADN, que desafia, no sentido que se há uma nova tecnologia nós vamos querer perceber e ver e implementar essas coisas, mas depois também há uma parte disto, e falámos também no início, de uma implementação responsável e que nós levamos a sério, seja qual for a tecnologia. Portanto, estamos a falar hoje de um tópico em particular, mas que levamos a sério seja qual for a tecnologia. Nesta em particular, e considerando este contexto todo que existe, e que eu acho que tem coisas boas e más, não é? Esta insuflação que eu mencionava há bocadinho, a forma como eu vejo nestas coisas é que o hype todo à volta de Generative AI tem para mim um componente interessante na medida em que cria uma cadência
por um lado, e uma cadência até às vezes para olharmos como tópicos que falávamos ainda agora, que é, há uma série de fundações, o tema dos dados, o tema da modernização aplicacional, que eram tópicos que não estão de todo resolvidos na esmagadora maioria das empresas, em particular aquelas de maior dimensão. Exato. E que tinham perdido um bocadinho de elan, passa a expressão, porque às tantas são assuntos quase antigos. E quando surgem estas coisas, de repente quer-se construir algo que até podemos fazer um conjunto de coisas cá em cima, na casa, digamos assim, sem tocar demasiado em algumas dependências, mas inevitavelmente vamos bater em alguns componentes de fundação que já deviam estar feitos e que, se não estão, nos começaram também a comprar essas conversas. E é assim que nós também vemos o conceber destes projetos, ou seja, por um lado, olharmos para aquilo e garantir que estamos a falar com alguém do ponto de vista de cliente e de interlocutores que tem uma noção do que é que a tecnologia faz e que está pronto a apostar com o risco que está inerente, não é? Porque toda a gente que utilizou um ChatGPT hoje em dia sabe que, fazendo a mesma pergunta 2 vezes, vamos ter respostas que não são exatamente iguais. Não quer dizer que a sua base não possam ser, mas que não são exatamente iguais. E tudo isso tem que ser considerado numa ótica de gestão de projeto, numa ótica de gestão de expectativas, e depois olharmos para aquilo que é o use case que queremos considerar e perceber, ok, então que dependências é que eu tenho aqui? Isto é uma coisa que eu posso fazer e construir de uma maneira quase isolada, com o impacto que isso tem ou não, ou eu tenho um conjunto de dependências cá mais em baixo, das quais eu também tenho que tratar, porque senão estou a autolimitar aquilo que é a minha solução à cabeça, não é? E depois o que nós acreditamos também, em particular para estas tecnologias, aliás, é uma abordagem que já vem antes de GenAI, e que se aplicava, se calhar, até muito na área de Data Science dentro da nossa realidade, que é uma abordagem incremental, não é? Portanto, é nós olharmos para as coisas e percebermos o que é que podemos fazer do ponto de vista de desenvolvimento de iniciativas, faseadamente, para irmos tendo ganhos incrementais e irmos tendo certeza que estamos a afinar o caminho e não fazer projetos Big Bang com uma ambição desmesurada, que depois, de repente, se falham, já só nos vamos a perceber demasiado tarde e quando já houve um investimento significativo. Por outro lado, se correr tudo bem numa implementação inicial mais contida, significa que temos uma boa base sólida e robusta em cima da qual podemos construir o que vem a seguir. Nuno, que setores estão mais avançados nesta jornada? Que boas práticas ou modelos podem inspirar as organizações que ainda estão numa fase de experimentação? Sim, eu acho, antes de responder exatamente à pergunta, eu acho que isto tem que ser fit for purpose, ou seja, isto são soluções para resolver problemas e não vamos andar à procura de problemas para os quais isto é uma solução. Portanto, os problemas têm que existir, não é? É evidente que as empresas, ou a consequência, se calhar, natural disto, quer dizer, todas as empresas têm problemas, todas as empresas têm desafios, mas aquelas que estão mais propensas hoje a tentar usar este tipo de tecnologias e que estão mais maduras são aquelas que já tinham estratégias de dados mais intensas e que têm, para todos os efeitos, alguns budgets um bocadinho mais alargados para poder investir nestas coisas mais a sério. E o que sentimos é que nessas empresas, que são as empresas grandes, as maiores empresas, é evidente que também em Portugal em particular, a área financeira, porque também é quem tem um dos maiores budgets aglomerado de tecnologia, portanto eles estão mais à frente, depois temos retalho, telecomunicações. Estas áreas têm já estratégias, algumas das empresas com quem trabalhamos têm já utilizações bastante maduras e até já passaram um bocadinho o ciclo da insuflação de expectativas. Portanto, hoje já trabalham numa base, já sabem para o que é que esta tecnologia serve bem e estão a tentar explorar ao máximo esses aspectos onde a tecnologia foi realmente diferenciadora e já sabem que há outras coisas onde é mais difícil usar, onde a tecnologia ainda não está madura o suficiente para usar nesses casos. Mas isso também parte exatamente do facto de eles terem começado a experimentar primeiro. E, portanto, essa maior sensibilidade àquilo que é o que a tecnologia vai oferecendo em cada momento é aquilo que permite a estas empresas de maior budget e com mais pendor tecnológico fazerem essa adoção. Sérgio, em que setores onde a Expand IT está é que já estão presentes? A empresa, até pelo posicionamento que tem no mercado, pelos 22 anos de história, mais de 22 anos de história, que tem, pelo tipo de empresas com quem trabalhamos, eu diria hoje em dia, quase com todos os setores. É esse um bocadinho o disclaimer antes de responder. O Nuno mencionou já alguns, claramente que setores financeiros para nós têm uma relevância grande, mas setores de retalho, de indústria, telecomunicações, enfim, e depois há alguns setores onde, e neste caso em particular, nós encontramos algumas oportunidades para trabalhar. Portanto, nestes setores onde nós já trabalhamos, e sendo empresas com uma dimensão
considerável, era aquilo que eu não dizia, ou seja, os setores não dá espaço para nós começarmos a ver, ou por eles próprios, ou através de uma ajuda que nós próprios podemos dar, a experimentação nestas tecnologias. Eu diria que hoje em dia, esquecendo a Expand e aquilo que é o trabalho que a Expand faz, e já tocámos nisto há pouco, há um nível de democratização e de comoditização desta tecnologia muito grande, até a nível individual, e isso tem componentes bastante positivas, porque até ajuda muitas vezes em algumas conversas que temos a ter uma conversa sobre aquilo que é o potencial e as limitações da tecnologia com alguém que, por já ter sentido isso no seu dia-a-dia, já está mais preparado para essa conversa, e a realidade é que essa democratização e comoditização também permite que empresas e setores mais pequenos, digamos assim, e principalmente considerando o nosso mercado, que é um mercado que tem muitas pequenas e médias empresas, possam tirar partido de algumas utilizações, ok? Claro que não estamos a falar, tipicamente os clientes com quem nós trabalhamos são clientes grandes ou médios, mas vemos que há clientes, alguns deles com os quais também trabalhamos, que têm um projeto com uma dimensão interessante, que têm capacidade hoje em dia de fazer algumas coisas. Se calhar não vamos bater em casos mais complexos que falámos aqui, mas têm capacidade de pegar. Portanto, eu diria que a abrangência que a tecnologia tem, à data de hoje, toca aos setores todos. Depois, dependendo dos use cases que tiverem, podem fazê-lo mais isoladamente ou com o auxílio de algum parceiro. E quais são os maiores ganhos que se tem observado na aplicação de AI? Certo, e uma vez mais vamos dividir a resposta em dois, porque lá está, a AI é mais abrangente. À data de hoje há uma série de empresas, e o Nuno tocou nisso há bocadinho, que já estão a usar AI, não numa vertente de Gen AI, para uma série de outras coisas e com um nível de robustez interessante. Se nós estivermos a olhar, por exemplo, um caso como uma operadora de telecomunicações que discutíamos aqui há uns meses atrás, em que se quer descobrir qual é o pacote indicado para um determinado cliente, isso já utiliza AI, já utiliza um modelo criado especificamente para isso, e não tem nada, no melhor dos sentidos, não tem nada de novo, no sentido que não é construído com nada que tenha aparecido agora. Portanto, eu diria que há uma série de ganhos que estão a ser tirados já das empresas por este tipo de tecnologias. Depois entramos nesta vertente e na vertente de Gen AI, e nós temos visto isso também, eu acho que essa depois é a parte menos positiva do hype, e tem saído uma série de relatórios e estudos de investimentos que são feitos e que demonstram um bocadinho esta insuflação, usando o termo que o Nuno usou há bocadinho, do ponto de vista de investimento de alguém que quer e tem que experimentar, porque não o pode fazer, mas de repente os ganhos estão a ser curtos. Aquilo que nós temos encontrado também é, enfim, em primeira instância é uma gestão de expectativas claramente que nos parece errada desde o início, fruto daquilo que é o estado de maturidade da tecnologia. E depois, a partir do momento em que começamos a trabalhar, há uma série de exemplos que nós podemos ver e que são muito concretos e que nós vemos, dando aqui exemplos específicos, se nós olharmos para a forma como nós analisamos, e se calhar depois até posso passar a palavra ao Nuno para ele dar uns exemplos mais numa área de dados, mas numa área de canais digitais, por exemplo, aquilo que é a interação que eu consigo fazer com os canais do banco, através daquilo que a tecnologia me dá à data de hoje, através de linguagem natural, é muitíssimo mais interessante do que a tecnologia permitia há 3 anos atrás. Portanto, aquilo que eu consigo ser capaz, enquanto pessoa normal e utilizador, de conversar com o ChatGPT, se eu conseguir ter esse tipo de conversa e de interação com o meu banco, com o meu retalhista, isso é uma melhoria tremenda. Eu lembro-me de um projeto que nós analisámos aqui há uns anos atrás com um retalhista, em que a ideia era tirar uma fotografia ao frigorífico e ser-me sugerida uma receita com base no que lá estava. O esforço para treinar um modelo que reconhecesse em condições o que estava no frigorífico era tremendo. Hoje em dia, qualquer pessoa agarra e tira uma fotografia com o ChatGPT e está lá. O modelo vai apanhar tudo? Não. Vai acertar a 100%? Não. Mas é mais do que suficiente para este use case. E de repente eu posso criar uma interação interessante com base exatamente nisso. Portanto, esse é um caso externo, casos que temos visto também agora de sistemas de apoio a cliente, em que eu se calhar consigo muito mais ter um canal como um canal de WhatsApp, que eu consigo usar para falar de forma mais natural, e depois, tocando nos sistemas de arquiteturas de multi-agentes, eu consigo ter esse agente à frente, a entabular uma conversa comigo, a fazer-me aquilo que precisa de fazer em termos de perguntas, e que depois passa essa informação ao tal agente que falávamos há bocadinho de Data Science, que vai perceber qual é o pacote mais indicado, porque eu quero mais net e foi só isso que eu disse, não é? Portanto, na verdade, este tipo de casos virados para fora, estamos a ver que tem aqui alguma adoção. Depois há casos internos, e aí sim temos visto, quando olhamos para uma série de processos, que pode haver ganhos significativos em termos de tempo. E nós vimos isso inclusivamente para nós, dentro de casa. Ou seja, há um conjunto de tarefas que, se nós assumirmos que usamos este tipo de tecnologia para as acelerar, mantendo um humano no loop, para fazer uma validação do resultado final, temos visto vários casos dentro de processos de empresas onde efetivamente pode ter impacto. Eu volto a repetir, não é para tudo.
Cheguei a ter conversas com clientes que me diziam que queriam uma determinada automação e, na realidade, aquilo é uma regra de Outlook, não é AI. Resolve-se de uma forma muito mais rápida, muito mais barata e está tratado. Mas é aí que nós também entramos com este papel, não é? Com este papel de advisor e de alguém que desafia a experimentar as coisas novas, mas com um pé na terra para garantir que também, de repente, não estamos a criar uma expectativa exagerada, porque se calhar aquilo vai só cumprir 50% dessa expectativa, mas se olharmos friamente, 50% já é espetacular face ao que existia antes. Mas é preciso gerir tudo isto, não é? E se calhar agora podes dar alguns exemplos mais numa área de... Não, eu acho que os exemplos são essencialmente esses. Eu até aproveitava se calhar para fazer uma espécie do outro lado. É bom para fazer uma série de coisas e não é suficientemente bom para fazer uma série de outras coisas. O risco de pensarmos, por exemplo, que temos um agente baseado em AI generativa a decidir o que é um produto de crédito, por exemplo, para um cliente, ou a decidir sobre o crédito de um cliente, isso não é até legalmente hoje possível. Ou seja, o AI Act vai proteger esse tipo de situações, porque o que está por trás de modelos de AI generativa são, tecnologicamente, uma coisa que chamam redes neuronais, os nomes pomposos que a malta da tecnologia arranja, mas que são coisas que não têm uma coisa que se chama explicabilidade. Portanto, eu não consigo saber exatamente porque é que ele tomou aquela decisão. E é isso que nós sentimos quando falamos. E é isso também o engraçado, não é? Quando nós falamos com o ChatGPT e temos essa diversidade de respostas, nós não sabemos muito bem, que é um bocadinho como o nosso cérebro, em teoria, funciona. Nós não sabemos bem porque é que identificamos determinadas coisas como certas coisas. Há uma espécie de similaridade. Mas não conseguimos traçar isso. E, portanto, quando não conseguimos ter essa explicabilidade, também temos um limite da utilização deste tipo de tecnologias. E estou a falar da AI generativa. Se eu olhar para a AI como uma coisa mais vasta, sim, há sempre uma complementaridade com este cuidado. Eu tenho que usar os modelos, ou as tecnologias, ou as técnicas certas, onde eu preciso de ter o nível de explicabilidade que eu preciso de ter. Nuno, eu vou puxar para cima da mesa um tema que há pouco justamente o Nuno abordou, que tem a ver com a maturidade da AI. O que é que isso significa exatamente? Quais são as práticas de governação e de qualidade de dados que hoje distinguem uma empresa que está a experimentar de uma empresa que está realmente a tentar transformar-se? Mais uma vez, e isto tem sido prevalente na nossa conversa, AI, vou puxar fazer zoom out, não é? AI numa perspectiva de tecnologias de inteligência artificial, não só a AI generativa. Quando eu penso que estou, por exemplo, a definir um modelo de propensão para uma compra de um cliente de telecomunicações, eu estou a tentar definir o que é que aquele cliente, o que é que aquele tipo de clientes quer ter, ou aquele cliente em particular quer ter, ou o que é que eu lhe devo propor e a que preço. Se eu não tiver dados suficientemente robustos, o modelo não vai funcionar. Não é? Isso parece a todos nós evidente, é uma coisa relativamente intuitiva, mas isso por trás implica que exista um pipeline no sentido, mais uma vez, linguagens técnicas, um comboio de tratamento de dados que seja robusto, que seja repetível, que seja algo que eu consigo, em que eu consigo ter confiança. E isso é muito importante. E essa parte das bases tem que estar lá, para a maior parte dos use cases. É verdade que há alguns use cases que não precisam disso, mas para muitos dos use cases precisam disso. Na AI generativa isso também acontece. Porque se eu quero ter um interface conversacional baseado numa tecnologia conversacional de Gen AI, eu também, e tenho que restringir, não é propriamente o ChatGPT que está a falar sobre o mundo, quando eu quero restringir isso a uma oferta de telecomunicações, ou o que seja, em que eu tive que fazer um controle do modelo para dizer, olha, só vais responder sobre este tipo de coisas, é importante que as coisas sobre o qual responde elas estejam bem. E, portanto, a qualidade dos dados é importante. Portanto, ter a plataforma de dados, o landscape de dados bem gerido, com os dados que são integrados de uma forma consistente, resistente, que seja controlado do ponto de vista de qualidade, que seja controlado do ponto de vista de lineage, que é saber o que é que deu origem a este dado que eu tenho aqui, que eu estou a usar, como é que ele surgiu, que tipo de informação é que eu usei na origem para chegar a este dado. É absolutamente incontornável para poder ter depois resultados de qualidade. E, portanto, é esse o tema da maturidade que tem que se ter. Sérgio, olhando para os próximos anos, que papel acredita que a AI vai ter no reposicionamento estratégico das empresas? Eu acho que o potencial da tecnologia, e acho que isso é inquestionável à data de hoje, o potencial da tecnologia para as coisas onde ela deve ser utilizada e até para coisas que às tantas estamos a descobrir, lá está, que isto não é o preto e o branco, não é? É uma coisa que eu fazia assim e agora só é melhor se eu passar a fazer 100% desta outra forma. Não, acho que há aqui muita coisa no meio
que nós podemos e que vemos alteração para nós em termos individuais, da forma como fazemos algumas coisas. Eu tenho 5 filhos em diferentes idades escolares, eu vejo a forma como elas usam, cada uma delas, as tecnologias naquilo que é ou o dia-a-dia em casa ou o dia-a-dia na escola, portanto começa aí, com tudo o que isso tem de bom e desafiante, mas começa aí. E depois, se começarmos a transferir isto, quer para a sociedade em geral, quer para as empresas enquanto parte deste todo, acho que é inquestionável que, seja via os hábitos das pessoas, seja via os projetos que as empresas implementem, o impacto vai ser tremendo. E acho que há mesmo uma série de casos onde nós podemos ter um impacto muito significativo em termos de ganho de produtividade. Não é em todo lado, não é em todas as indústrias. Nós temos indústrias que, se formos a ver à data de hoje, e vimos isso até nos últimos anos, desde a pandemia até cá, impacto de soluções digitais é diferente se eu tiver uma determinada função e for parte de uma determinada indústria, em que eu posso estar mais afastado, em trabalho remoto, o que quer que seja, versus alguém que tem um trabalho fisicamente que tem que estar numa loja a atender alguém. Portanto, este tipo de tecnologias têm sempre que se ter esse contexto também em mente. Mas a realidade é que o impacto vai ser a toda a linha. E eu acho que bem utilizado, e começamos a ver isso, querem clientes, querem às vezes clientes em si próprios enquanto empresa, ou clientes que têm lá alguém que experimentou uma coisa e que se lembrou e que o resultado até foi interessante e de repente nos desafia a nós ou à sua própria organização para fazer isso, a levantar uma série de use cases e de formas de trabalhar que são muito transformadoras. Portanto, eu acho que com tudo o que é o discurso que nós tentamos sempre ter, que é um discurso de há aqui um potencial bom, mas há que olhar para ele de forma pragmática e de responsável em vários aspectos. Claramente há aqui um potencial grande para mudar uma série de coisas a nível individual e sociedade que nós, à data de hoje, até temos alguma dificuldade em absorver. Tal é a rapidez da evolução destas coisas. Porque está a evoluir mesmo muito rápido. Deixa-me completar, eu sempre que se fala no futuro, imagino no futuro, gosto de dar este exemplo. Para quem tem idade e se lembra do Regresso ao Futuro 2, em que na altura, julgo que o filme é de 85, e eles iam para o futuro, para uma data que até já passou, o que se imaginava no futuro, em 85, era overboards que voavam e fatos que secavam automaticamente. Ninguém imaginou um telemóvel. Exato. Ninguém imaginou um telemóvel. E, portanto, eu acho que isso é uma espécie de prova, entre aspas, de que nós temos muita dificuldade em imaginar o futuro. Conseguimos imaginar o amanhã, mas temos muita dificuldade em imaginar o futuro. Seguramente, estas tecnologias vão ser transformadoras. O que nós não sabemos é muito bem ainda o que é que vão permitir. Mas para nós e aquilo que nós fazemos é uma coisa também normal, ver as tecnologias a aparecer e ir vendo o nível de adoção aumentar e aquilo que nem imaginávamos que se consegue fazer e que passa a ser possível fazer. E na sua perspectiva, como é que as empresas como a Expand IT podem ajudar os clientes a encontrar um equilíbrio entre rapidez de inovação e os princípios de ética, transparência e confiança? Sim, eu acho que esse desafio... Nós conseguimos ajudar, acho que já cobrimos aqui em larga medida a forma, porque acho que o estar muito dentro como é que as tecnologias funcionam, estar muito em contacto com outros clientes que vão usando a tecnologia e percebendo o nível de adoção e percebendo o que é que se vai fazendo de melhor e de pior, ou de menos bem, permite-nos, para cada cliente, conseguir tentar calibrar a forma como deve ser adotada a tecnologia e aquilo que se deve fazer, ou de experimentação, ou de adoção mais séria. Portanto, acho que é muito aí que nós conseguimos ajudar e que temos ajudado, na realidade. E acho que, só agora complementando, acho que depois a abrangência que a empresa tem, fruto da história que tem, da dimensão que tem, das áreas em que toca, dão muita robustez àquilo que nós conseguimos apresentar no sentido de, se calhar, as tais dependências, as tais bases que deviam existir e ainda não existem, até podemos ter a conversa aqui em cima, mas identificamos um conjunto de coisas que depois também podemos ajudar a construir aqui em baixo, enquanto empresa. E acho que isso é uma vantagem grande também para os clientes entenderem tudo, não é? E de repente não ficarem só encantados com um use case sem uma noção concreta das bases, não. Bora lá trabalhar neste use case aqui, mas também conseguimos ajudar a trabalhar nestas bases para que depois, no futuro, haja ainda mais use cases em cima dos quais conseguem trabalhar. Sérgio Viana, Nuno Barreto, muito obrigada por esta conversa super interessante sobre esta perspectiva da inteligência artificial no presente e no futuro das empresas. E obrigada a quem seguiu esta conversa através da JETV. Não se esqueça que pode sempre voltar a assistir a este e outros episódios do Relatório de Fundo no site e no YouTube do Jornal Económico.